Bom, estudantes do curso de Filosofia da Unimes e os demais que têm acompanhado aí o nosso grupo de estudos, né? Meu nome é César Mangolin. Nós vamos dar seguimento aqui ao nosso grupo de estudos e leitura sobre a ética de Epicuro. Lembrando que a ideia inicial, né, desses comentários é a de levantar um tanto de reflexões, enfim, né? Não uma aula necessariamente sobre o tema, mas uma maneira de orientar um pouco aí a leitura e depois os debates que a gente pode fazer em canais diversos. Então, os estudantes da Unimes, eles podem fazer isso pelo Laboratório Virtual de Filosofia, mas nós decidimos ali, eu, o professor Alan dos Santos, a expandir um pouco isso. Afinal de contas, conhecimento é para ser socializado, né? Não para ser guardado em quatro paredes, né? Então nós criamos uma página no Facebook chamada Grupo de Leituras e Estudos. Essa página está vinculada ao perfil do professor Alan dos Santos e ao meu lá no Facebook, então fica fácil de achar. E também tem o próprio canal do YouTube, onde é possível fazer comentários ali, enfim. A grande questão aos que desejarem somente assistir os vídeos e pensar sobre isso, ótimo. Os que quiserem, e isso é interessante, né? A partir dos vídeos, também da leitura do texto, que é mais interessante ainda, claro, fazer algum comentário, enfim, responder a comentários que aparecerem nesses espaços todos, vocês fiquem à vontade, né? Então, eu acho que é sempre interessante, principalmente nesse mundo maluco que nós vivemos, e sempre tem uma notícia de uma pior que a outra, né? Eu acho que é bastante interessante a gente poder dispor de algum tempo aí para refletir sobre essas coisas, né? Acho que isso ajuda a gente a pensar, a organizar melhor as ideias, também organizar melhor a nossa ação, né, no mundo, o que é sempre bastante razoável. A sequência dos nossos temas aqui, né? Então a gente começou lá, nós estamos no terceiro tema. Nós começamos tratando da riqueza e dos bens materiais, que era nós começamos tratando do prazer e da vida prazerosa, que é como se abre ali a ética de Epicuro. Na sequência, nós tivemos o tema do desejo, o professor Alan dos Santos que gravou o vídeo, né, na semana passada. E hoje, na sequência da ética, então, nós temos a ideia dos bens materiais, né, ou da riqueza, né, e como o Epicuro vai tratar isso dentro da ética. É claro que, insisto, né, nós dividimos esses temas assim, né, foi uma tarefa do Alan e minha ali, mas o Epicuro mesmo não faz isso esquematicamente ali na ética, né, mas eles aparecem mais ou menos separados, né. Depois nós temos na sequência ainda mais alguns temas, né, da questão do tempo, né, do presente, do futuro, a ideia de justiça, amizade, Deus e assim vai. Então o nosso tema de hoje é esse dos bens materiais, né, de como nós deveríamos, né, segundo Epicuro, lidar com os bens materiais e com a riqueza material. E ele vai dizer lá o seguinte, vamos ao Epicuro aqui. Eu faço isso, eu tenho aqui a minha edição da coleção Os Pensadores, né, que é o texto padrão, né, a tradução que nós adotamos para que todo mundo leia a mesma, né, para não haver lá grandes divergências na leitura, nos nossos debates, enfim. O link para esse texto aqui tem um arquivo lá em PDF, ele está lá tanto no Laboratório de Filosofia, mas está também na página do Facebook que nós criamos, aquele grupo de leituras e estudos, né? Mas é muito fácil encontrar, né, na internet, né, da coleção Os Pensadores, e vem junto com o texto do Epicuro, né, nesse mesmo volume, vem textos do Lucrécio, do Sêneca e do Cícero, né? Então são quatro filósofos aí. Eu estou gravando aqui o vídeo na minha casa e ao fundo aqui tem um canarinho cantando horrores, né? É a coisa mais linda, né? Então, se por acaso vocês estiverem ouvindo o som do passarinho, não é nenhum fundo musical, né? Nenhum furo aqui, né? A coisa aqui não é bem, né? Nós estamos preocupados com a edição do vídeo, né? Mas preocupados só com a possibilidade de a gente conseguir conversar ainda aqui dessa maneira
assíncrona e remota, não é isso? E meus cachorros podem resolver latir também, tudo bem, tá? Não esquente a cabeça com isso. O microfone da câmera é aberto, né? Então isso pode acontecer. Então vamos lá. Entrando aqui no texto do Epicuro, né? Vamos ler algumas partes aqui do que ele nesse trecho que ele trata da questão dos bens materiais, né? E é claro que assim, né? Só para fazer um encadeamento, né? Ele está falando do prazer e da vida prazerosa. Nós vimos lá que a vida prazerosa não é a busca desesperada pelo prazer, né? Mas ao contrário, né? O de conseguir mediar, né? Enfim, de conseguir escapar do sofrimento que a busca desesperada pelo prazer pode causar, né? Lembra daqueles temas da ataraxia e da aponia. Depois o tema do desejo, né, que o professor Alan tratou na semana passada, ele é uma consequência disso, né, uma derivação, enfim. E esse dos bens materiais é uma sequência quase que natural, né, do tema, né? Então, né, envolve a questão dos desejos, enfim, né, e envolve evidentemente, né, a ideia de prazer em grande medida, né, os bens materiais, né, a riqueza material, enfim. Então vai dizer lá o Epicuro, né, quando te angustias com as tuas angústias, te esqueces da natureza, a ti mesmo te impõe infinitos desejos e temores. Quando te angustias com as tuas angústias, te esqueces da natureza, a ti mesmo te impões infinitos desejos e temores. Então, quem obedece à natureza e não às vãs opiniões, a si próprio se basta em todos os casos. Quem obedece à natureza e não às vãs opiniões, a si próprio se basta em todos os casos. Com efeito, para o que é suficiente por natureza, toda aquisição é riqueza, mas, por comparação com o infinito dos desejos, até a maior riqueza é pobreza. E consideramos um grande bem o bastar-se a si próprio, não com o fim de possuir sempre pouco, mas para nos contentarmos com pouco no caso em que não possuamos muito. Isso aqui é bastante interessante, né? A gente faz um intervalo aqui, né? Ele está dizendo assim, o que ele está tratando aqui dá a ideia de um desprendimento, né, com relação aos bens materiais e uma regulação necessária dentro do que nós chamamos de desejo, né, e a maneira como nós buscamos esses bens materiais, o que nós chamamos de riqueza, enfim, né, com o que eles são devidamente, quer dizer, né, colocar essas coisas nos seus devidos lugares, né. A ideia de contentar-se com pouco não é para o Epicuro nenhuma apologia franciscana da resignação, da pobreza e da miséria, né? Então eu vou me contentar com qualquer coisa que me veio aqui, vamos assim. O que ele está dizendo é o contrário, né? Apesar de que serve para isso também, né? Para evitar uma dada parte dos sofrimentos oriundos aí da privação de bens materiais. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, quando eu consigo colocar essas coisas nos seus lugares corretos, né, e fazer o uso delas, quando eu consigo, portanto, né, me contentar com pouco, qualquer coisa que venha a mais que isso é riqueza, né, e é agradável e é feliz, né, que é exatamente a razão ou para que deveriam servir as coisas materiais todas, né. Elas não deveriam servir para nos gerar angústias, gerar essas ideias das necessidades infinitas, enfim, vamos comentar um pouco mais para frente, mas elas deveriam servir para tornar a nossa vida mais prazerosa, né? Não pelo apego a elas e a associação, né, da felicidade ao acúmulo delas, mas pelo uso dessas coisas para que a nossa vida seja mais prazerosa. Então ele diz lá, né? Vamos continuar aqui na mesma sequência. Voltemos lá então, né? E consideramos um grande bem o bastar-se a si próprio,
não com o fim de possuir sempre pouco, mas para nos contentarmos com pouco no caso em que não possuamos muito, legitimamente persuadidos de que desfrutam da abundância do modo mais agradável aqueles que menos necessidades têm. Quer dizer, a abundância de bens materiais, né? Ou seja lá, a quantidade de bens materiais a qual nós temos acesso, ela se torna mais agradável na medida exatamente em que nós não fixamos na posse ou na propriedade desses bens materiais o que nós chamamos de felicidade, de alegria, de vida prazerosa, né? Quer dizer, nós usamos isso para tornar a vida agradável. Esse desprendimento, né, das coisas materiais, que não tem nada a ver, insisto, né, com ascetismo, o desprendimento dos bens materiais e tal, né, um voto de pobreza ou qualquer coisa do gênero, mas esse desprendimento ele nos dá liberdade, né, nos dá a possibilidade de viver a vida sem ter como foco a acumulação dos bens materiais. Vamos comentar isso depois em 3 reflexões que parecem necessárias para o nosso tempo, né, de maneira bastante rápida. E aí ele tem uma frase curta depois, né, que ele diz assim: se queres enriquecer Pítocles, não lhe acrescentes riquezas, diminui-lhe os desejos. Isso está dentro da mesma lógica, enfim, né? Não colocar como objetivo da vida ou como sinônimo de felicidade ou de vida prazerosa, né, a acumulação de bens materiais, né, mas ao contrário, saber usar os bens materiais no sentido de tornar a vida agradável e prazerosa é uma inversão fundamental, né, ainda mais nos tempos do consumismo trelocado que nós vivemos aqui. E aí ele diz por fim assim, né? Encontro-me cheio de prazer corpóreo quando vivo a pão e água e cuspo sobre os prazeres da luxúria, não por si próprios, mas pelos inconvenientes que os acompanham. Então não é que os bens materiais por si próprios eles são terríveis ou fonte de sofrimento e qualquer coisa assim, segundo Epicuro, né? Mas ele está falando assim, dos inconvenientes que acompanham a acumulação da riqueza e esse uso como fim absoluto, né, como sinônimo de alegria, de felicidade, enfim, os bens materiais. E a conclusão dele é a melhor possível, né? A quem não basta pouco, nada basta. A quem não basta pouco, nada basta. E de novo, né, insistir nisso que ele fala logo lá no começo, esse pouco que ele está falando não é que o Epicuro não está sugerindo, embora isso possa ocorrer, né, porque a vida não se resume a festivais, mas o Epicuro não está dizendo que nós devemos nos contentar com pouca coisa, né, ou fazendo um elogio da pobreza ou da miséria ou qualquer coisa do gênero, né. O que ele está dizendo é que se nós conseguimos, e de novo, né, por isso que uma ética é necessária, né, se nós conseguimos vou usar esse termo, né, disciplinar ou educar, né, o nosso corpo, o nosso meio, no sentido de que uma porção reduzida de bens materiais, né, ou uma porção mais abundante de bens materiais não seja o motivo e a razão fundamental da gente ter uma vida agradável, feliz ou uma vida prazerosa, né, isso pode tornar, mesmo nesses períodos de abundância, a vida boa. E do contrário, né? Quando pouco não basta, sempre vai ser pouco, né? Então, assim, você vai acumulando, e isso sempre vai parecer pouco, e aí nós seguimos numa escala quase que infinita, enfim, embora ilusória, né? Imaginária, porque as coisas não podem funcionar dessa maneira exatamente. Isso pode nos levar a algumas reflexões, né? Primeiro, claro, né, insisto que o Epicuro ele não vai pensar isso coletivamente, né? Não está pensando nisso socialmente, ali, enfim, mas é razoável que a gente tente pensar eu estou arrumando meus óculos aqui porque eles são tortos, né? Então
Isso faz parte, mas são funcionais, insisto, né? Então dá para ajudar. No outro vídeo eu vi que o óculos estava torto assim, o pessoal falou assim, esse sujeito deve ser mais louco do que parece, né? Mas é só tá torto mesmo, né? Não tem nenhum problema mais aí, né? A loucura faz parte da vida. Eu estava dizendo que o Epicuro ele não vai, né, entrar exatamente nessa questão, nas questões coletivas, enfim, pensar socialmente, claro, né? Mas é lógico que ele também, né, se a gente quiser trazer isso para o nosso tempo, né, é razoável a gente pensar que o Epicuro não faria defesa da pobreza ou da miséria, né, dos que vivem ali no nível, né, assim, mais vulneráveis socialmente, como se eles devessem buscar a felicidade e se contentar com aquela vida ali, pronto. Não é isso que ele está falando, né? Aí não é disso que a gente está tratando aqui também, né? Então a questão não é assim, então todo mundo pode ser feliz com qualquer coisa, né? Então não há mais o que reclamar, não temos mais pelo que lutar, né? Deixemos o mundo continuar assim, né? Uma acumulação de riqueza cada vez mais acentuada numa ponta e um bolsão de miséria que vai crescendo na outra. Não é isso que a gente está defendendo de maneira alguma, né? Ao contrário, né? Nós acreditamos aqui que a socialização da riqueza que é produzida socialmente, né, é um elemento fundamental para que nós possamos todos, né, coletivamente ter uma vida prazerosa, ter felicidade, essas coisas todas, e também viver de outras maneiras, né, e com outra disposição às vicissitudes da vida, né, os sofrimentos que vêm inevitavelmente, né? Então o discurso aí então não é desse eu vou me apegar às coisinhas pequenas, né, e pobres os que são milionários, etc. Não é disso que a gente está fazendo nenhuma apologia da miséria aqui, porque não se trata disso, né? O que a gente pode pensar na verdade, né, é que a partir desses elementos de Epicuro a gente pode fazer uma crítica severa à sociedade que nós vivemos, né? Inclusive as disposições que nós temos, né, visto que nós somos produtos do meio e não indivíduos isolados, né, que entram em relações sociais quando bem querem. Como produtos do meio, a gente sofre evidentemente, né, as influências todas das representações deformadas próprias da realidade do nosso tempo, que na filosofia nós vamos chamar de ideologia, né, e de ideologias específicas. Então isso pode nos levar a três reflexões fundamentais aqui, né? A primeira coisa, né, nós associamos, isso faz parte do nosso tempo, né, o consumismo é uma expressão disso, né? É claro que o consumismo ele é uma expressão, é algo estimulado socialmente, né, numa sociedade produtora em larga escala de valores de troca. Então, né, o consumo é algo que precisa ser estimulado o tempo todo, né? A quantidade de propaganda, né? Enfim, e da associação da aquisição de um dado bem material à felicidade, né? Se vocês repararem bem as propagandas, os comerciais na TV e tal, eles vão fazer isso o tempo todo, né? Então eles vão associar, sei lá, a propaganda de cerveja vai associar, né, o consumo de cerveja a uma vida feliz, né? Então sempre vai aparecer lá gente jovem, né, dentro de padrões estéticos hollywoodianos, ligados à natureza, ou numa festa, ou qualquer coisa do gênero, né? Enfim, hoje não tem mais, né? Quando eu era mais jovem, um dia eu fui mais jovem, tinha as propagandas de cigarro, né, que também associavam o cigarro a esse tipo de prazer, né? A natureza, a prática de esporte, assim vai. Isso eu encontrei em tudo, né? Em chocolate, em carro e tudo. Essa associação entre a posse de um bem material e a felicidade, né, é algo próprio do nosso tempo. Isso vai estimular largamente, claro, o que nós chamamos de consumismo. Portanto, nós associamos, né, a riqueza, né, o enriquecimento material à alegria, propriamente à felicidade, né? Vira sinônimo de felicidade o acúmulo de bens materiais. Isso é próprio do nosso tempo. E isso, na verdade, não ocorre assim, né? O acúmulo de bens materiais ou a busca disso desesperadamente
faz com que a gente projete a vida, né? E daí a nossa segunda reflexão faz com que a gente projete a vida para um momento em que nós construímos ali, né? Como o ideal, né? Ou o que propriamente a gente chamaria de vida em outro momento ali. Essa projeção da vida para diante significa que nós vamos tratar o momento que nós vivemos aqui agora, né, como um período de transição, e de transição para o quê? Né? Para essa coisa que nós projetamos um dado tempo aí, que seria a vida, né, e a vida em abundância, portanto a vida feliz, e daí que isso alimenta aquelas teorias ligadas à ideologia do mérito pessoal, aquelas coisas todas, né? Aquela ideia que vocês recebem nas escolas, nas faculdades, pela televisão, propagandas mais diversas, que vão insistir sempre naquela ideia de se eu trabalhar muito, estudar muito, me ferrar muito e me esforçar muito e etc, etc, eu posso ser o que eu quiser. E no geral o que eu quiser vai envolver duas coisas fundamentais, né? Um dado nível de status, né? de reconhecimento, enfim, e junto com isso a posse de bens materiais. É isso que está posto sempre em questão, né? E isso é um negócio muito louco, porque como nós vamos projetar a vida, né, para esse momento posterior, né, nós acostumamos nesse tempo, né, que nos separa entre esse momento agora e esse momento futuro, né, nós costumamos viver isso esperando algo que é a vida que está lá na frente, sem perceber que desse momento aquilo ali, o que está se passando aí é exatamente esse rápido lapso de tempo que nós chamamos de existência. Então, quer dizer, a gente deixa de viver a vida propriamente, né? Deixa de perceber, enfim, né? As oportunidades, os prazeres, as tristezas, enfim, as possibilidades da vida cotidiana, esperando por esse futuro que, no geral e como regra, socialmente, não chega, né, para a grande maioria das pessoas. Isso como regra, né? Individualmente, ali você pode ter algumas exceções, né? Mas as exceções não nos explicam estruturalmente a sociedade que nós vivemos. Então essa projeção, né, para diante da vida, né, em busca e associando, né, a felicidade ou a realização pessoal à aquisição de bens materiais, faz com que muita gente deixe de viver, enfim. Esse tema da projeção do tempo, da questão do futuro, é uma discussão do nosso próximo tema, né? Então a gente pode dar uma segurada nisso aí. E a terceira reflexão que eu acho que é razoável a gente fazer, eu estou dando uma forçada assim, né, para ver se a gente consegue polemizar um pouco mais isso, assim, uma forçada bem tranquila, né? Quem me conhece mais diretamente sabe que eu gosto de dar uma forçada bem maior, mas enfim, mas é razoável a gente tentar fazer isso, discutir isso um pouco mais a fundo. A terceira coisa é pensar nesse mito que nós construímos de que a nossa espécie cria necessidades infinitas, né? A ideia que está no senso comum, né? Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Ou na medida em que eu satisfaço uma necessidade, eu gero outras necessidades e outras e assim sucessivamente, né? Isso não é verdade, né? A nossa espécie não faz isso e dessa maneira necessariamente, né? Na verdade, nós vamos gerar necessidades novas, né, a partir da realização de outras, sempre no que se refere ao que dá sentido para a vida. Então essa necessidade de acúmulo de bens materiais, ela é muito própria da nossa sociedade, da forma como nós nos organizamos aqui. E outras formas de organização da vida social humana, essas novas necessidades, ainda que a gente possa pensar em necessidades que são infinitas, e isso é questionável, isso não ocorreria dessa maneira, né? Então, se a gente consegue também, nesse caso, né, à luz do que Epicuro fala, desligar a associação de felicidade aos bens materiais e associar isso às relações interpessoais, às possibilidades abertas, enfim, pelo conhecimento, pelos estudos, por práticas outras, né, pelo contato com a natureza.